Estamos na casa do Senhor. Bom estarmos aqui. Joia, ventinho bom. E eu estava meditando sobre o que falar para vocês hoje. Fiquei pensando. Um dia diferenciado. Hoje é quarta-feira, né? Conhecida como a quarta-feira de cinzas. Carnaval foi ontem. E é um dia diferenciado, quarta-feira de cinzas. É ou não é, gente? Tem até algumas músicas que dizem que para tudo se acabar na quarta-feira, não é assim? Para tudo se acabar na quarta-feira. Alguns que trabalham aí em algumas áreas profissionais dizem que agora começou o ano, né? Agora vai começar o ano. Mas a quarta-feira de cinza para muitos é o final da festa. Acabou a festa. E tem gente que fala que não, a gente vai esticar a festa até o domingo. E é sério esse problema com a quarta-feira de cinza, né? Porque é o início da quaresma da Igreja Católica Romana, né? É o início da quaresma no nosso país. E é interessante porque vão ser praticamente 40 dias de jejum, de oração, 40 dias de penitência, de quebrantamento, de fazer boas obras, até chegar a Páscoa. Fora os domingos, né? 40 dias menos os domingos. Mas aí o pessoal tem aquela dificuldade de ficar 40 dias, né, nesse jejum. Então, porque era sem carne, não podia comer carne. Também abster-se de sexo e abster-se de coisas que não agradam a Deus. Assim diz a tradição, gente. E também a igreja lá, a lei da norma da igreja, né? Católica, né? Então tem que se abster dessas coisas. Então tem até diversas interpretações para a palavra carnaval. Adeus à carne, ou tirar a carne, ou se vai a carne, não é? Essa época que a carne era tirada e iam ficar sem a carne e sem prazeres. Então, o pessoal fazia festa antes de entrar na quaresma. Então, o pessoal preferia ir para bagunça, né? Comer carne, bastante prazeres sexuais, e depois ia entrar nesse período. Por isso se diz que no nosso país a maior festa cristã é o carnaval. A maior festa cristã no nosso país é o carnaval, muito além do Natal, muito além da sexta-feira santa, do domingo de Páscoa, muito além. A maior festa é a festa onde as pessoas dão renda solta às suas paixões e compulsões, os seus desejos, para se preparar dessa maneira para 40 dias de penitência, de austeridade. Então, a Igreja Católica sempre tentou resolver essa questão, porque é uma festa que, quando começa a procurar sobre o carnaval, ela vai para além do cristianismo, não é? Antes do cristianismo ser religião do Império Romano, já existia esse tipo de festim, esse tipo de festa, já existia no Império Romano, na Grécia já existia, em outras regiões do mundo também já existia, não é, esse tipo de festa. Só que com o advento do cristianismo e com a imposição do cristianismo ser a religião do império, e mais na frente, quando obrigou todo mundo a se tornar cristão, todo o império tinha que se tornar cristão, ficou complicado, porque as pessoas vinham para a igreja para adorar a Deus, não por uma questão de conversão, elas vinham para a igreja
porque eles eram romanos, não é? E por ser romano, eu tenho que ser cristão. Não há opção, não havia opção. Então as pessoas tinham que ser cristãos. Mas ela não deixava aquilo que estava por dentro, seus desejos continuavam ali. Então, toda vez que chegava na quaresma, desde que foi instituída a quaresma, o pessoal sempre fazia essa festa antes, e a igreja lutou contra a igreja católica, não conseguiu. Até que tiveram uma bela de uma saída. Se não pode com eles, junte-se a eles, né? Então a gente incorpora, coloca limite e se aproveita disso de alguma maneira. A ideia era sempre glorificar a Deus, né? Mas dessa maneira seria estranho, né? Então eles incorporaram isso no calendário cristão, essa festa, e havia uma certa permissividade, uma certa tolerância. E a quarta-feira de cinza, tudo se acaba na quarta-feira, onde é aquelas cinzas dos ramos. Lembra do domingo de Ramos? Os ramos, né? Lembra? Os ramos do ano seguinte são queimados e aquela cinza do domingo de Ramos é que é passado, seria, né? Passado nas pessoas, representando o sentar-se em cinzas, se vestir de saco, sentar-se em cinzas e se humilhar diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados e preparando a sua vida, a sua alma, o seu espírito para a paixão de Cristo. Então, essa é a quarta-feira de cinzas. Mostra uma ideia de conversão, de mudança. E o pessoal faz isso todos os anos até o próximo ano, né? Então, próximo ano o pessoal espera o carnaval e de novo, tranquilo. Depois vai chegar a quarta-feira de cinza, você entra ali, perdoa tudo, limpa tudo e segue. Mas isso é complicado quando a gente começa a pensar, porque a quarta-feira de cinza dá uma ideia de livrar-se da culpa, não é? Livrar-se da culpa, livrar-se dos exageros cometidos. E isso é uma marca no ser humano, a culpa é uma marca no ser humano. Depois de fazer excessos, depois de cometer exageros, depois de transgredir, vem a culpa. E junto com a culpa vem o desejo de livrar-se dessa ansiedade. A culpa traz ansiedade, ela muda o estado de ânimo da pessoa. Essa ansiedade, ela vai drenando a alegria, drenando a festa. Então as pessoas querem uma maneira de se ver livre da culpa. Se vestir de saco, sentar-se em cinzas. Só que a culpa continua, irmãos. E é interessante que a quarta-feira de cinza e nem a quaresma consegue apagar a culpa do coração do homem. A culpa continua lá. A pessoa vive uma vida como se fosse saco furado, que por mais que você encha, ele nunca está completamente cheio. Tem algo que vai drenando, vai tirando, vai caindo pelo caminho. A culpa. Então, o carnaval era essa festa, para as pessoas que não aguentam a pressão da religião. A religião gera uma pressão, ela muda a pessoa por fora, mas por dentro as pessoas continuam as mesmas. E pensando nisso da culpa, de livrar-se da culpa, eu fiquei escrevendo algumas coisas interessantes, como que a gente tenta livrar-se da culpa. A psicologia, ela mostra um montão de coisa, e foi interessante que eu fui na internet e coloquei como livrar-se da culpa, né? E aparece um montão de coisa interessante, assim, legal, de como você se livrar da culpa, como você tirar esse peso da consciência, né? E tem um montão de dica interessante para você se livrar disso.
Ah, eu cometi um erro, o que se pode fazer? Eu cometi o erro mesmo, agora já está feito, não é? É vida que segue, vira a página e segue. Tinha até um sujeito que dizia assim: você tem que preocupar-se com o e se. Tira o e se da tua vida e a culpa vai embora. E se tivesse sido diferente? E se eu não tivesse saído aquele dia? E se eu não tivesse ido para a cama com ela? E se eu não tivesse brigado com aquela pessoa? E se eu não tivesse batido o carro? E se eu não tivesse bebido? E se eu não tivesse apostado aquele racha, aquele pega com um sujeito? E se? Tira o e se e segue a vida. Só que não é tão fácil assim. A gente começa a usar dos mecanismos psicológicos de defesa, né? Projetar, regredir, então. A gente parece até criança, a gente nega tudo isso. Tem pessoas que se isolam, achando que isso vai ser uma maneira de tirar isso. Pessoas que se penitenciam e tentam compensar o erro. Isso é terrível, né? E há aqueles que vão para o cinismo mesmo. Cinismo. Fiz mesmo e acabou. E quem não faz? Viu gente assim? Cínico. É isso mesmo, ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue atingir a perfeição. É desse jeito mesmo. Tem aqueles que dizem: para mim não tem mais jeito mesmo. Até onde eu fui já transbordou. Não tem mais recuperação para a minha vida. E vive a vida num caminho de autodestruição, destruição de si mesmo e muitas vezes destruição do próximo. A culpa vai corroendo por dentro. E a religião, ela também tem os seus caminhos para livrar a pessoa da culpa, não é? A religião traça um montão de caminhos bonitos para você se livrar da culpa. Faça o seu sacrifício, faça a sua penitência, dê a sua esmola, pague a sua indulgência, não é? Participe da campanha tal, faça tal coisa e a culpa vai embora. Livrar a pessoa da culpa, não fique assim, Deus te aceita do jeito que você é, e vamos que vamos. Então a religião também tem mecanismos para livrar a gente dessa culpa. E muitas vezes a religião se aproveita da culpa das pessoas, né? Se aproveita muito da culpa, do medo, para se manter dominando os outros, uma relação de dominação, onde o culpado vem humilhado e você só pode se ver livre da culpa através de mim, da religião, e você se torna refém da religião, e todos prometem te livrar da culpa, mas gente, a culpa é algo que é bom. A culpa é algo muito jóia para o ser humano. Sabia disso? Imagine um mundo onde as pessoas não sentissem culpa. Uma vez eu ouvi foi o Ivan Capelato, né? Ele falando sobre isso, que um mundo onde não há o sentimento de culpa, as pessoas seriam como que monstros. Eu atropelo, mato, faço o que eu quiser, vou para casa, deito a cabeça e durmo, tranquilo. Erro, falho, prometo, não cumpro, sou demagogo. Vou para casa brincar com os meus filhos, feliz da vida, enquanto o filho do outro, do próximo, não tem merenda para comer na escola, não tem escola para ir, não tem hospital para levar quando está doente, mas eu vou brincar com meus filhos em casa, tranquilo, e vou para minhas férias em Cancún, quando não tiver furacão.
Um mundo sem culpa seria um mundo desse jeito. Um mundo onde a gente só vira página, e vira página, e vira página, e vira página, e acabou. Mas Deus colocou algo em nós que nos fez seres morais. Um cachorro, ele é capaz de agredir, matar, e ir para a casinha dele feliz da vida e dormir tranquilo. Ele não é um ser moral. Ele não lida com esse pensamento de bem e mal. Isso não é um problema para um cachorro, para um leão. Isso não é um problema para um animal qualquer. Mas para o ser humano é um problema. Lidar com o bem e o mal é um problema meu e seu. Nós somos seres morais, seres responsáveis. Responsável são seres que são capazes de responder pelos seus atos. E todos nós temos que responder pelos nossos atos. E é interessante você pensar no ateísmo, né? Que o ateísmo ele tenta te livrar da culpa de uma maneira bem legal, dizendo que Deus não existe. O mundo é isso aqui, é matéria pura, matéria que veio do nada indo para o nada. Então a vida não tem sentido, não tem razão. Mas basta ele ser assaltado, basta ele ser enganado, que ele diz: está errado, está errado, você não pode me assaltar, você não pode estuprar minha filha, está errado. Mas peraí, se a vida não tem sentido, então eu não tenho que responder a ninguém pelos meus atos. Não existe nada superior ao ser humano que possa cobrá-lo de alguma coisa, porque não há nada além do ser humano. O ser humano é a medida de todas as coisas. E acabou. Vira a página e vida que segue. Só que eu e você sabemos que você pode virar a página quantas vezes for, a culpa vai estar lá. O peso vai estar lá. Isso é tão forte para nós, que quando a gente vai para a Bíblia, se nós não olharmos a Bíblia direito, nós vamos pensar que a Bíblia é um livro de religião, com um Deus que está pronto para te acusar e jogar um raio sobre você. Nós temos uma paixão pela religião tão grande dentro de nós, que nós, quando erramos, nós queremos sofrer a pena, sofrer o dano. É um desejo nosso. E pensando nisso, na culpa, de livrar-se da culpa, eu pensei num texto bem interessante, está lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. É um texto muito conhecido de todos nós, então é fácil pregar num texto bem conhecido, porque aí todo mundo entende e vai para casa feliz. O pastor leu a Bíblia, falou da Bíblia, aí você vai para casa contente, né? Poxa, eu fui na igreja para ouvir a palavra de Deus, e ele leu a palavra de Deus. Poxa, que bom. Lucas 7, vamos começar no versículo 36. Lucas 7, vamos começar pelo 36. Encontrou aí? Vamos lá. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Reclinar-se à mesa, deixa aberto aí que a gente vai lendo e vamos explicando aí, vamos expondo aí o texto. Reclinar-se à mesa é porque a mesa no Oriente não é uma mesa alta, é aquela mesa baixa, onde as pessoas têm almofadas, não é? Assim como divãs, assim. E as pessoas se reclinam, normalmente com o braço esquerdo, fica com o direito aqui para poder pegar a comida na mesa, como que deitado assim de frente para a mesa, os pés ficam para fora, não é?
inclinado. Quando eu fui lá para a parte do Oriente pela primeira vez na minha vida, foi muito engraçado, que eu ia comer na casa das pessoas, aí as pessoas colocavam, eram aqueles tapetes bonitos no chão assim, e a gente sentava, e eles sentavam, dobrava a perna de um jeito, rolava uma na outra assim, eu ficava, meu Deus, eu ficava ali 15 minutos, já me dava cãibra, ficar ali com a perna dobrada assim, era difícil ficar no chão, né? Tudo é no chão, tudo é baixo, né? Tudo é baixo. Nós que temos um problema muito grande no Ocidente com o chão, né? A gente gosta de plataforma, já está longe do chão, a gente gosta disso. Lá não, eles não têm essa dificuldade com o chão, então tudo no chão. Então foi assim, Jesus reclinou-se à mesa. 37, versículo 37 do capítulo 7 de Lucas. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Olha aqui, uma mulher daquela mesma cidade, uma pecadora. Essa palavra pecadora denota que ela vivia uma vida contrária à religião. Era uma pecadora. E quando fala de uma mulher pecadora, dá uma conotação de que ela era uma prostituta. Então, uma mulher que vendia o seu corpo. Então, essa mulher daquela cidade, ou seja, era uma mulher conhecida. Todos bem sabiam quem ela era. E ela trouxe com ela um frasco de alabastro. Ela entrou na casa desse fariseu. O nome desse fariseu era Simão. Porque esse tipo de jantar aqui, de comida, esse evento, não era um evento fechado, era um evento aberto. Ou seja, era aquele tipo de evento que as pessoas eram chamadas para um banquete, e o banquete era servido próximo ao jardim da casa, para que houvesse como que um discurso, e as pessoas perguntassem ao ilustre convidado, e o convidado pudesse dialogar com as pessoas ali. Era algo comum na época, e era aberto o portão. Os mais íntimos ficavam ali ao redor da mesa, e os outros conhecidos, o pessoal do povo, podia ficar ali assistindo o que estava acontecendo. Ok? Então, o portão aberto, no jardim, aquela coisa toda, e é isso que permite que essa mulher entre no ambiente, porque era aberto. Ela entra com esse frasco de alabastro. Isso aqui é algo fantástico. As mulheres costumavam utilizar um frasquinho pequeno num cordão. E havia até caso de licença para utilizar as mulheres utilizarem isso no sábado, né? Carregar isso no sábado, havia até uma certa licença para isso, não é? As prostitutas também utilizavam isso, um frasquinho pequeno. Em casa ela tinha um frasco grande, um vaso grande, um frasco grande, onde ela pegava um pouco do perfume, ou do bálsamo, daquele óleo, e colocava naquele frasquinho pequeno, onde ela se perfumava para poder atrair os homens, né? Está agradável para os homens. Mas essa mulher não traz um frasquinho, ela traz um frasco de alabastro todo. Alabastro é como se fosse um tipo de pedra, não é? Ela é translúcida, meia branca assim, mas também qualquer tipo de frasco bonito para perfume também na época era chamado de alabastro. Então nós não sabemos se era dessa pedra chamada alabastro ou se era o frasco comum, bonito, que também era chamado de alabastro. Mas o importante é que ela traz o frasco todo de perfume. Não aquele frasquinho pequeno, ela traz todo o frasco, todo o perfume. E era caro. Quando Maria unge Jesus lá na casa, o dela valia 300 denários.
Pegou aí 300 denários? Hoje, que um denário, um dia de trabalho, R$100, né? Um trabalho todo um dia, R$100, daria quanto? R$30.000. R$30.000 um carrinho popular. Foi o que Maria derramou sobre Jesus ali, ó. É desse tipo de perfume que a gente está falando, que essa mulher levou ali. Algo caro. Vamos lá, continua, versículo 38. Ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Fácil, porque os pés estavam expostos, né, sem as sandálias. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Uau! Imagina a cena. Ela chega por trás, ali próximo aos pés dele, e começa a chorar. Uma prostituta chorando aos pés de Jesus. Imagina a cena. Só os nobres ali da cidade, só o pessoal importante da cidade, e aquela mulher entra e é fulaninha, fulaninha. E foi próximo, chegou perto de Jesus, pega mal, não, pega mal, gente. E ela começa a chorar. E interessante que ela beija os pés de Jesus. Beijar os pés de um mestre, há diversos relatos disso na história de Israel, nos escritos de Israel, né, nos escritos rabínicos, pessoas que beijaram os pés de grandes mestres de Israel. Então não era uma coisa incomum, O incomum ali é que era uma prostituta beijando os pés de alguém que se dizia mestre. E ela chora, e com as suas lágrimas ela molha os pés dele todinho, como que lava os pés. Depois ela tira os cabelos. Para uma mulher de Israel mostrar os cabelos, era algo muito feio, muito agressivo, muito desonroso. Ela mostrar os cabelos. Sempre tem uma coisa cobrindo os cabelos das mulheres, não é? Só o marido podia ver os cabelos da mulher. Sempre longos, sem cortar. Ou as prostitutas, que mostravam os seus cabelos. E ela, com os seus cabelos, começa a enxugar os pés de Jesus. Beija, e ela pega aquele perfume e começa a ungir os pés de Jesus com aquele óleo balsâmico, aromático, aquele cheiro maravilhoso. Imagina aquele inundando, enchendo aquele lugar ali, né? E ela começa a limpar e ungir os pés dele. E aí vem a cena, versículo 39, que você conhece bem. Ao ver isso, os fariseus que o haviam convidado, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ou seja, ele falou no seu pensamento: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é. Que tipo de mulher é essa, né? Uma pecadora. Se esse Jesus fosse profeta, ele bem saberia que tipo de mulher é essa. Porque naquela época, um homem de Deus, ele não se aproximava do pecado. Um homem de Deus não se aproximava de um pecador. Um homem de Deus que fosse mesmo bom religioso, ele ia se afastar dos pecadores. Uma prostituta jamais poderia tocá-lo, porque ele ia estar tradicionalmente imundo para o ofício religioso. Ele teria que se purificar e tal, até a tarde, para depois ele voltar a adorar a Deus. Lembra que o judeu adorava 3 vezes por dia, né? 3 vezes ao dia ele adorava a Deus, um bom religioso. Então ele fala isso, se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, está vendo?
Ele não é profeta coisa nenhuma. Nós chamamos ele aqui, eu chamei ele aqui pensando que ele era um profeta. E ele não é profeta. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Dize, mestre, disse ele. E Jesus conta uma parábola. Uma parábola é uma comparação, não é? Eu tenho a vida real e eu paro a vida real, ali a história da vida real, e eu conto algo que há uma similaridade. Eu faço uma comparação entre uma história para exemplificar um ensino que eu quero dar, uma parábola. Para, ao lado, né? Uma parábola. Então ele vai lá e começa. 41. 2 homens deviam a certo credor. Um que lhe devia 500 denários e outro 50. Já ficou fácil. 500 denários seria o quê? 50 mil reais. E o outro devia 5 mil reais. É dinheiro, hein? 5 mil reais quebrava o teu galho hoje? Imagina 50 mil reais. Oh, continua lá. 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Perguntinha básica. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. E aí você já identifica, não é? Os pontos em comum entre esses dois os dois tinham uma dívida. E o segundo ponto em comum preponderante qual é? Não tinham como pagar. Isso igualava os 2 homens. Não importa se é 500 ou se é 50. A gente não tem como pagar. Então eu estou no mesmo barco que você. Você não tem como pagar e eu também não. Temos essa dívida. Mas aqui diz que esse homem perdoa a ambos. E a pergunta é: qual deles o amará mais? Versículo 43, vai comigo. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus responde: você julgou bem, não é? Simão se meteu num grande problema ali. Por quê? Porque ele se cria melhor do que aquela mulher. Ele se cria alguém isento de culpa. Eu não tenho culpa, eu cumpro a minha religião, eu faço os meus sacrifícios, eu vou ao templo, eu adoro no templo, eu sou um bom religioso, eu dou a minha esmola, eu ajudo o necessitado, eu não sou como essa mulher. Você encontra isso direto no Novo Testamento, né? Lembra o publicano e o fariseu? Publicano: eu, Senhor, jejuo tantas vezes por dia, eu sou o cara, o cara que pensa em você toda hora, eu sou o cara que abre a porta para o senhor entrar, eu sou o cara, não sou como esse aí, esse enganador, esse publicano. Lembra disso? O fariseu e o publicano humilhado: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí na história Jesus diz: aquele lá, o publicano, saiu. Ele saiu perdoado, ele alcançou o que ele veio buscar, o outro não. É isso aqui. Vamos lá, continua comigo aqui. 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. E ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Imagina, Simão chama Jesus para aquele banquete, para poder ouvi-lo, chama os outros ali, mas ele não deu a real importância para quem era Jesus. Era costume, ao chegar num evento como aquele, o dono da casa está ali à porta, um servo dele está ali com uma bacia para lavar os pés das pessoas que estavam chegando.
e com um óleo, passar óleo na cabeça para ficar bonitinho, né? Bonitinho. Era essa a ideia. Geralmente se usava um óleo simples, às vezes até azeite mesmo para colocar assim. E Simão não fez isso. Se a pessoa fosse muito ilustre, o próprio dono da casa, ele dispensava o escravo e ele próprio lavava os pés dessa pessoa extremamente ilustre, passava óleo e lhe beijava, o próprio dono da casa. Coisa bonita, né? E Jesus fala: você não fez isso comigo, Simão. Eu cheguei aqui, você me tratou como qualquer um, mas essa mulher, ela reconheceu quem eu sou. Essa mulher me tratou com distinção. Ela me saudou com um beijo, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos, me ungiu a cabeça, derramou o perfume nos meus pés. Imagina o desperdício na mente de Simão vendo aquilo, né? Porque passava-se até um azeitezinho na cabeça, e aquela mulher pega aquele perfume caríssimo e joga no pé. Não, mas peraí, no pé, aquele perfume caríssimo, todo aquele frasco. Não. Ela honra ao Senhor. 47, vai comigo. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Simão, você pensa que não precisa de médico. Simão, você pensa que não está doente. Simão, você pensa que você não é pecador. Por isso você pouco ama. Eu fiz um deslizezinho, pastor, eu não me drogava, eu não cheirava, eu não me prostituía, eu só curtia, estou aqui me entregando a Jesus, porque eu descobri que Ele é bom, não é? A pessoa vem para Jesus achando que Jesus faz mais do que a obrigação de aceitá-lo, de tão bom que Ele é, né? Sou tão bom, sou tão perfeito, não é? Não, eu guardo os mandamentos desde pequeno. Isso aí tudo eu faço desde pequeno. Jesus fala: uma coisa só te falta. Lembra disso? Só falta uma coisinha. Uma coisinha. Assim era Simão, comparado com aquela mulher. E pecado, comparar pecado é uma coisa complicada, não é, irmãos? Porque a gente fala assim que não existe pecado grande, nem existe pecado pequeno. Não é assim que a gente fala? Não existe. Pecado é tudo igual. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Complicado comparar essa coisa de pecado, porque existem os pecados aceitáveis e os pecados não aceitáveis socialmente, não é? Assim, o sujeito é só um pouquinho orgulhoso. Aceita aí, aceita no louvor aí, é só um pouquinho orgulhoso, só um pouquinho metido, assim, orgulhoso, nariz em pé, um pouquinho só, mas pode cantar no louvor, não tem problema não. Pecado é tudo igual, né? Pastor, ele é só um pouquinho assassino. Não, ele é só um pouquinho homossexual, só. Deixa ele cantar. Ele é só um pouquinho homossexual, só um pouquinho assassino. Se prostitui só um pouquinho, de vez em quando. E aí, pecado é tudo igual? A gente precisa conversar mais sobre pecado, né? Existe pecado que destrói uma família, arrebenta uma família, um adultério, uma coisa complicada. Mas é só uma mentirinha, pastor. Mas existe mentira que arrebenta uma nação inteira. A gente sabe uma coisa interessante sobre o pecado. E eu dou uma ilustração para isso, quando eu estou fazendo lá o discipulado lá, né? É como se eu pegasse uma pedra grande, grandona, e aqui tem um rio. Eu pego essa pedra enorme e jogo essa pedra no rio.
Onde é que essa pedra vai parar? Ela vai ficar boiando no rio? Não, né? Ela vai para onde? Para o fundo. Por que que essa pedra vai para o fundo? Porque ela é o quê? Pesada. Ela é grande, pesada, ela vai para o fundo. Ok, e se eu pego uma pedrinha pequenininha, um grãozinho de areia? E jogo no rio, um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia vai boiar, não vai? É leve. Não é pesado. É levinho. Joguei um grãozinho de areia na água lá no rio. Não afunda, correto? Afunda também, gente? Por que que afunda? É leve, não é pedra grande, é pequenininho. Vai parar no fundo igual? Não, peraí. Vocês estão sendo intolerantes. Vocês estão sendo intolerantes. Uma pedra grande, você quer comparar com uma pedra pequenininha, você quer dizer que as duas vão parar lá no fundo, no mesmo lugar? É isso que vocês estão dizendo para mim? Falar de pecado não é complicado, irmãos? Tem pecado que você joga, vai água para tudo quanto é lado, todo mundo vê, aquele barulhão. E tem pecado que não faz nem barulho. Ninguém viu, faz nem ondinha. Mas vai parar no mesmo lugar. Qual que é o maior? Qual que é o menor? Depende do quão necessitado de Deus você se veja. Se você entende que você não tem como pagar pelo seu erro, que a sua culpa não tem como ser paga, só o sangue de Jesus Cristo, você tem uma percepção do sacrifício de Cristo. Mas se você acha, é só uma coisinha pequenininha, pastor, se você se crê um pecador, que você está indo para o inferno, você corre para o Senhor. Não importa o tamanho dele. O que iguala todos nós é que todos nós tínhamos uma dívida com o Senhor. O que iguala a todos nós é que todos nós íamos para o mesmo lugar, o mesmíssimo lugar, todos nós. Mas Ele, com o grande amor com que nos amou, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Continua aqui para a gente poder terminar esse negócio hoje. Versículo 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Livrar-se da culpa, irmãos, só tem um jeito. Não é através da quarta-feira de cinza. Livrar-se da culpa é só através do sangue de Cristo. Não tem outro jeito. Você pode vir aqui ser um bom crente, vir a todos os cultos, participar no carnê do ar-condicionado, ofertar para a obra missionária, você pode fazer um montão de coisas, mas se você não teve a sua experiência pessoal com Cristo, você vai ter sido um bom religioso, mas a culpa do seu pecado não será apagada, porque só através do sangue de Jesus Cristo você pode experimentar o novo nascimento. Só através de uma entrega completa você pode experimentar o novo nascimento. Não adianta você querer entregar-se em parte. Não adianta você entregar-se apenas por fora, como Simão, por fora, um bom religioso, mas por dentro era um sepulcro caiado. Por dentro dele havia cheiro mau, que rejeitava os necessitados, rejeitava os pecadores. Ele se achava o certo, cheio de preconceito. Mas Jesus não te olha só por fora, Jesus também te olha por dentro. Jesus olhava aquele homem por fora, perfeito, bom religioso. Jesus olhava aquela mulher por fora, uma prostituta pecadora. Jesus olhava aquele homem por dentro,
orgulhoso, soberbo, prepotente, se achando puro. Mas Jesus olhava aquela mulher por dentro e viu uma mulher que já não aguentava mais a sua vida, já não aguentava mais viver daquele jeito. Ela chega aos pés de Jesus e ela traz todo aquele frasco. Aquele frasco era questão de subsistência, aquele frasco de perfume era questão de subsistência. É bonito ver o Jonas Madureira falando sobre isso, né? Que ele fala assim, que ela vem e quebra todo aquele perfume, quebra o vaso e derrama todo o perfume, como que dizendo, eu não quero mais me prostituir. Jesus, eu não quero voltar mais para aquela vida. Eu não quero guardar o perfume em casa para quando eu voltar colocar mais perfume para poder encantar mais homens, seduzir mais homens. Eu não quero mais seduzir ninguém. Eu já não aguento a minha vida. Eu já não aguento essa vida, essa culpa, esse erro que eu não consigo me livrar dele. Eu tento um dia, tento dois, tento três, mas eu volto ao erro. Eu abandono o pecado hoje. Mas parece que ele está me esperando lá na esquina. E quando eu chego lá, eu caio de novo, eu erro de novo. Senhor, eu não quero mais. Eu desisto, eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Tudo, para mim não tem mais volta, Senhor. E ela derrama todo aquele perfume, todo o seu modo de ganho, derrama tudo ali. Eu escrevi algo interessante aqui. Zaqueu devolveu o que antes ele mais amava, o dinheiro. Interessante, não é? Ele devolve o dinheiro. E eu falei, uau, é a mesma coisa. Quando ele pega aquele ídolo dele, ele sacrifica o ídolo dele e entrega. Senhor, eu vou devolver. Se eu roubei alguém, eu devolvo. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Hoje chegou salvação nessa casa. Hoje houve uma mudança aí dentro. Hoje você entendeu. Hoje você compreendeu. Hoje houve o novo nascimento. Eu coloquei aqui. Se sua vida não mudar, de nada serve vir aqui, hoje, para livrar-se da culpa, e daqui a algum tempo, você está de novo nas cinzas. De nada vale. É preciso uma entrega completa. É preciso uma entrega ao amor do Senhor. Você entender que Ele te ama. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Jesus, não é um relacionamento baseado na culpa. Não é um relacionamento baseado no dedo apontando para você. Não, não. A culpa é para que você saiba que você errou. Mas a mão do Senhor não é uma mão que te aponta o dedo, mas é uma mão que se abre e diz, vem meu filho, você é aceito. Vem minha filha, você é aceita. Não importa o que você fez. Não importa o erro. Não importa o buraco que você se meteu. A minha mão é suficientemente poderosa para entrar no mais profundo onde você está e te arrancar de lá. Porque eu te amo. O Senhor deu a vida por você. Vá, a tua fé te salvou. Nós não nos relacionamos com Ele baseado na culpa e no castigo. O nosso relacionamento com o Senhor é baseado no amor. Você estava perdido e eu também. E fomos achados, resgatados. Por isso estamos aqui, adorando ao Senhor. Mas vocês vão ganhar dinheiro para estar aqui? Vai ter dinheiro? Não, não vai ter dinheiro. Não, a gente até sustenta isso aqui tudo, a gente paga a conta de água, de luz, tudo. Você perde dinheiro para estar aqui? Você é maluco? Você está doido? O que você ganha para estar aqui? Eu não ganho nada por estar aqui.
Eu estou aqui porque eu estava perdido. Eu estou aqui porque eu estava desamparado nesse mundo. E eu fui achado por alguém que me procurou lá no profundo do abismo onde eu estava. E ele se abriu para mim e disse: você é aceito. Eu queria chamar o pessoal do louvor para cantar um louvor, para a gente terminar. Eu queria que você fosse para casa pensando nisso. Jesus Cristo morreu por você, não apenas para te livrar da culpa, mais que isso, mas para que você conhecesse o grande amor com que Ele te amou. E é fácil saber quem entendeu isso, porque quem entende isso se entrega por completo. Agora, quem não entende isso, vão na igreja, irmão, eu estou cansado, fui na praia hoje, estou cansadão para a igreja, vamos lá louvar a Deus, puxa, vamos ler a Bíblia, não entendeu, já fui hoje, já fui essa semana na igreja, não preciso ir de novo. Você não entendeu. Você precisa entender esse amor de Deus por você. Você precisa entender o quão afastado você estava, o quão pecador você era. Você precisa entender isso, que Ele te amou ao ponto de entregar o Filho. O Filho veio, e Ele podia dizer não, mas Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Por amor Ele se entregou. Vamos ficar em pé? Vamos cantar com o pessoal do louvor? Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o meu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Enquanto o mundo lá fora, Senhor, está tentando um jeito de fazer com que a alegria perdure um pouco mais, enquanto o mundo lá fora está tentando um jeito de se livrar da culpa, do medo, o Senhor tem falado para nós: eu te amo, eu te aceito do jeito que você é. Eu não me relaciono com você porque você é santo e puro, não. Eu me relaciono com você porque fui eu que te fiz. Eu te fiz com minhas próprias mãos. Eu te vi quando você ainda estava aí informe no ventre da tua mãe. Eu te vi, e eu tracei um plano para a tua vida. Eu tracei um plano para a tua vida dar certo. E não importa o caminho
que você tomou, não importa os buracos aonde você caiu, o meu amor por você continua o mesmo. Por isso vem, porque eu te amo. Eu dei a minha vida por você. Eu te sustento nas minhas mãos, eu te tenho marcado na palma da minha mão, e ninguém jamais poderá te arrebatar da minha mão. Nada pode fazer com que o amor de Deus mude por nós. Vamos cantar mais uma vez essa canção para a gente terminar? Em nome de Jesus. Canta de todo o teu coração. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se no escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Com você, Ele compreende